Existe um peso que você carrega em silêncio. Um peso que às vezes não tem nome, mas que está lá, no fundo do peito, na hora em que o mundo adormece e os pensamentos chegam sem pedir licença. Você já sentiu isso? Aquela sensação de que as coisas estão fora do seu controle, de que o caminho à frente está escuro, de que por mais que você tente, algo ainda falta. Se você está aqui hoje, saiba que não é por acaso. Há uma voz que fala mais alto do que o medo, mais fundo do que a dor e mais suave do que qualquer palavra humana poderia ser. E essa voz diz com toda a ternura do mundo: eu estou aqui. Eu te vejo. Eu nunca me afastei de você. Confiar em Deus. Parece simples quando tudo vai bem. Mas quando a vida aperta, quando a resposta demora, quando a perda dói demais e o futuro parece incerto, confiar se torna o maior ato de coragem que uma alma pode realizar. E é exatamente sobre isso que vamos refletir juntos hoje. Pense por um momento na sua vida. Não nos grandes momentos, nas pequenas horas. Naquele dia em que você acordou sem forças. Naquela noite em que chorou sem saber bem o porquê. Naquela manhã em que olhou para o espelho e se perguntou para onde eu estou indo. Essas são as horas mais honestas da existência humana. E é nessas horas que Deus mais se aproxima. A Bíblia Sagrada, em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, nos convida com palavras que atravessam séculos e ainda chegam vivas ao coração. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Endireitará as suas veredas. Não disse que o caminho seria perfeito. Não prometeu que não haveria pedras, mas prometeu, com a fidelidade de quem nunca falhou, que as suas veredas seriam endireitadas. Que a direção seria correta, que ao final você chegaria onde precisa chegar. E quantas vezes nós nos afastamos dessa promessa porque queremos entender antes de confiar? Porque a mente humana precisa de lógica, de cronograma, de explicação. Mas a fé opera num plano diferente. A fé não pede para entender tudo. A fé diz: eu não sei como, mas sei em quem. Eu não vejo o caminho todo, mas conheço aquele que me guia. Há uma história no livro de Mateus que me toca profundamente. Os discípulos estavam num barco, no meio do lago, quando uma grande tempestade se levantou. As ondas cobriam o barco, o vento uivava e o medo tomou conta de cada um deles. E onde estava Jesus? Dormindo, tranquilamente dormindo no meio da tempestade. Eles o acordaram desesperados e disseram: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. E Jesus, antes de acalmar o mar, fez uma pergunta. Uma pergunta que ressoa até hoje em cada coração que enfrenta suas próprias tempestades. Por que vocês têm medo, homens de pequena fé? Não foi uma reprovação cruel, foi um convite gentil ao despertar. Foi como se ele dissesse: eu estou aqui no mesmo barco que você, e nada que vier contra você virá sem que eu esteja presente. A tempestade pode rugir, mas ele está no barco. E isso muda tudo. Às vezes confundimos fé com ausência de dificuldade. Achamos que se Deus está conosco, as coisas deveriam ser fáceis. Mas a fé não é um escudo contra a dor. É uma presença dentro dela. É a certeza de que mesmo quando você não consegue ouvir a voz de Deus, Ele ainda está falando. Mesmo quando você não sente a sua mão, ela ainda está te sustentando. Pense nas vezes em que você sobreviveu ao que achava que não sobreviveria. Pense nas portas que fecharam e que hoje você entende que precisavam fechar. Pense nos momentos em que você estava no fundo e de alguma forma uma luz apareceu. Isso não foi coincidência, isso foi graça. Isso foi Deus trabalhando nos bastidores da sua história, mesmo quando o palco parecia vazio. E aqui, neste momento de reflexão,
eu gostaria de pausar por um instante e te fazer um convite especial. Se esta mensagem está tocando seu coração, se você sente que essas palavras foram feitas para você hoje, eu te convido a se inscrever neste canal, a curtir este vídeo e a deixar nos comentários uma palavra, uma oração ou um pedido de intercessão. Você não precisa estar sozinho nessa caminhada. Aqui somos uma comunidade de fé, de acolhimento e de oração. Cada comentário é lido com carinho e cada pedido é levado a Deus em oração. Você faz parte disso. Seja bem-vindo. Voltemos ao coração desta reflexão. Confiar em Deus não é um sentimento que vem naturalmente. É uma escolha. Uma escolha que se renova a cada manhã, a cada desafio, a cada momento em que o medo bate à porta e a fé precisa responder. O profeta Isaías, no capítulo 41, versículo 10, traz uma das promessas mais belas e mais poderosas de toda a Escritura. Deus fala diretamente ao coração do seu povo e diz: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, não te assombres." Quantas vezes você precisou ouvir essas palavras? Quantas vezes o seu interior clamou por essa garantia? E aqui ela está, não vinda de um amigo humano, não vinda de um livro de autoajuda, mas vinda do próprio Criador do Universo, que te conhece pelo nome, que contou os fios do seu cabelo, que te formou no ventre da sua mãe e que tem um plano para cada dia da sua vida. Mas há algo que precisa ser dito com delicadeza. Confiar em Deus não significa cruzar os braços e esperar passivamente. Significa agir com fé. Significa dar o passo mesmo sem ver o chão. Significa plantar a semente mesmo sem ver a chuva. Significa orar e então se levantar, caminhar, tentar, sabendo que a força que move os seus passos não é a sua própria. Pense no agricultor que plana o tempo da seca. Ele não cruza os braços e espera que o milho brote do nada. Ele ara a terra, planta a semente, regula a irrigação e então confia que o sol e a chuva virão no tempo certo. A fé funciona assim. Você faz a sua parte com integridade e dedicação e confia que Deus fará a parte que está além do seu alcance. E há algo tão libertador nessa compreensão. Quando você entende que não precisa carregar o peso do mundo inteiro nos seus ombros, que você não foi feito para controlar tudo, que há um pai que cuida dos detalhes que você nem vê, algo dentro de você respira. Uma tensão solta. Uma rigidez que você nem sabia que estava carregando começa a amolecer. Jesus, no Sermão do Monte, olhou para os seus discípulos e disse: "Olhai para as aves do céu. Não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas?" Essa é uma pergunta que vai direto à alma. Se Deus cuida dos pássaros que passam voando sem ao menos nos notar, quanto mais Ele cuida de você, que foi criado à sua imagem e semelhança, que foi amado antes mesmo de existir, você tem valor. Não pelo que você produz, não pelo que você conquista, não pela perfeição da sua fé ou pela consistência das suas orações. Você tem valor porque foi criado por amor, para o amor. E o amor não abandona o que criou. E nos momentos em que a fé treme, porque ela vai tremer, nos momentos em que a dúvida sussurra no ouvido, nos momentos em que você olha para o alto e sente silêncio, lembre-se, o silêncio de Deus não é ausência, é presença que não precisa de palavras. É o tipo de amor que fica mesmo quando não tem nada a dizer, porque estar é suficiente. O Salmo 23 começa com uma declaração que deveria habitar o nosso coração a cada amanhecer. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não disse que tudo seria abundante em riqueza ou em facilidade.
diz que nada me faltará, que o essencial sempre estará presente, que o necessário para a jornada sempre será provido, que mesmo no vale da sombra da morte, Ele é o pastor que caminha ao meu lado. Há um momento que muitas pessoas conhecem, um momento de crise profunda, de ruptura, de perda que parece definitiva, um momento em que tudo que você construiu parece desabar. E é justamente nesses momentos que muitos se afastam de Deus, com raiva, com dor, com incompreensão. Mas há outros que nesse mesmo momento de crise se aproximam, que jogam no chão tudo o que achavam saber e dizem com uma honestidade crua e sagrada: eu não entendo, mas eu confio. E esse é o tipo de fé que move montanhas, não a fé perfeita. Não a fé sem lágrimas, mas a fé que persiste mesmo com lágrimas. A fé que se ajoelha mesmo quando as pernas estão bambas. A fé que diz sim mesmo quando o coração está partido. Porque no final, a vida não nos pede perfeição, ela nos pede presença. E Deus não nos pede uma fé de vitrine, uma fé que só aparece nos bons momentos. Ele nos pede a fé que aparece nas madrugadas difíceis, nos dias cinzentos, nas estradas longas e sem sinalização. Essa é a fé que transforma. Essa é a fé que salva. E se hoje você está num desses momentos, se a estrada está longa, se o coração está pesado, se as perguntas são mais do que as respostas, então saiba que este momento não é o fim da sua história. É uma página importante onde o personagem está sendo formado, onde o caráter está sendo lapidado, onde a fé está sendo aprofundada. E o autor dessa história já viu o final. E ele sorri. Que você possa sair daqui com o coração um pouco mais leve. Que as palavras que foram plantadas nesta reflexão possam germinar no solo da sua alma e produzir paz, produzir força, produzir uma confiança renovada naquele que te criou, te ama, te sustenta e nunca jamais te abandonará. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê graça. Que o Senhor levante sobre ti a sua face e te dê a paz. Aquela paz que excede todo entendimento, que guarda o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Você não está sozinho, nunca esteve e nunca estará.